Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Que vídeo feliz, né? Bom, vamos diretaço pro gráfico. Acredito que é mais um dos eu avisei que vocês ouvem aqui nesse canal. Tá ficando habitual isso, graças a Deus, né? O que a gente falou? Olha só aqui a nossa Golden Line que a gente tinha marcado lá nos vídeos anteriores, quando o gráfico estava aqui, inclusive a gente marcou essa linha aqui. Olha o rompimento que deu início à nossa operação, olha que bonito foi essa operação aqui, certo? Tirando que a gente já estava comprado lá do fundo, isso aqui foi só uma operação de swing trade simples que a gente pegou só essa semana. Então, Felipe, como é que você sabia? Você veio do futuro? Você é um mago do mercado? Não, gente, isso aqui foi análise técnica simples. Não tem nada de ultra super especial aqui. Esse evento é uma barra vermelha ignorada, que também era, ó, aqui tinha uma linha de resistência. Quando rompeu, ele deixou um reteste na sua zona que foi rompida e aí continuou o processo de alta. Não tem nada de muito especial nisso não, é apenas uma análise técnica simples, né, que eu tento passar para vocês aqui. Então valia sim o risco, obviamente com o stop, sabendo o quanto você poderia perder. O efeito inverso também acontece, por isso que eu mantenho meus pés no chão. Não vou aqui vir cantar para vocês, eu estava certo e todo mundo estava errado, como eu já estou vendo alguns vídeos aparecendo aí, né, de alguns analistas que, eu disse porque eu sou... Não acontece. Assim como a gente também fez boas previsões, a gente também fez maus previsões, coisas que o gráfico disse pra gente que iria fazer, mas aconteceu o inverso. Então, pé no chão e responsabilidade acima de tudo. Tocamos também naquela linha inferior, essa linha eu já tinha falado mais aqui embaixo, que poderíamos tocar nela, que nada mais é do que a resistência máxima. Deixa eu botar no gráfico de linhas, é a resistência máxima, que é a zona dos 65 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer basicamente que agora 65 mil é o que nos separa de um novo topo histórico do Bitcoin. A saber, o topo anterior do Bitcoin foi em 69 mil dólares por unidade. Se a gente romper 65, a gente vai passar de 69. É uma afirmação. Por quê? Porque a resistência está em 65, não está em 69. 69 foi pavio, foi aquilo que subiu, não sustentou e caiu. O fechamento foi aqui. Então a resistência é aqui. Isso aqui é pavio. Isso aqui é só uma... É mais um consenso de preço do que de fato uma ideia de resistência, certo? E o gráfico diário, como é que tá? Tá bonito? Sendo bem sincero, não. A gente teve um belíssimo volume que entrou, tocamos a zona dos 65 mil, rompemos a zona dos 60 mil dólares por unidade, porém o volume começou a vacilar. Teve um volume que poderia ser uma nova barra vermelha ignorada, que não foi confirmada. Aí a gente vai para o processo inverso. Quando você tem uma barra vermelha e ela é uma barra vermelha ignorada, você tem um processo de alta, ou seja, quando você rompe a máxima da barra vermelha anterior. Só que quando você tem o mesmo processo de barra vermelha e ela não é ignorada, ou seja, não inicia o processo de alta na terceira barra, e sim uma barra que não rompe a máxima, ela geralmente começa a entregar barras mais vacilantes e entra em processo de recessão. É isso que costuma acontecer. Me prova, Felipe. Aqui, ó. Tá nem muito longe da gente. Barra vermelha. Perdão, barra verde. Barra verde. Barra vermelha com todos os sistemas de barra ignorada. Barra vermelha com todos os sistemas de barra ignorada. Barra verde que não rompeu a máxima. Barra verde que não rompeu a máxima. Barra vermelha. Barra vermelha. Então tu quer dizer agora que a gente vai entrar num super processo de suporte? Não diria super, não. Mas eu diria que a probabilidade de pelo menos a gente retestar esse topo em 52 mil ou até em 55 é válido. É válido. Porque aqui foi a resistência, a gente volta pro gráfico de linhas, aqui foi a resistência que foi rompida. Certo? Então, é interessante que o gráfico busque uma nova zona. Saudades quando eu sabia onde é que estava aqui. Uma nova zona de suporte antes de um novo processo de alta, antes dele de fato
conseguir forças para romper 65. Foi o que eu disse no início. Eu não acho que a gente vai romper 65 agora, porque é o que difere, é o que separa as duas tendências, a nova, que ainda vai surgir, com a velha, que é a que está acontecendo agora. Certo? Então eu diria que a probabilidade maior é a gente buscar alguma coisa perto de 55, ou até a linha de tendência aqui, ó, da própria cunha que a gente rompeu, né? Busca aqui 56, que é basicamente o que eu estou dizendo, e volta a subir. Isso não vai demorar a acontecer. O Bitcoin está com FOMO, está com uma entrada de capital muito ridiculamente grotesca. Então existe sim um apetite ao risco. Em cenários de apetite ao risco, o que as pessoas querem? O mínimo de evidência para comprar. Isso aqui foi o mínimo de evidência, não foi um suporte, foi uma lateralização. Isso aqui foi o mínimo de evidência, foi só um topo ascendente minúsculo com uma péssima formação, mas as pessoas querem isso, o mínimo de oportunidade possível para comprarem. Então, se o Bitcoin buscar a linha de tendência pela parte de fora, é compra. 55 mil é compra. Claro, pensando no fato de que você não tem nada. Felipe, se eu quiser esperar para comprar mais, ainda mais embaixo, eu diria que não vale a pena não. Se for para isso, é melhor você comprar altcoins. Bitcoin, eu diria que 55 mil é um bom valor. Mas é um bom valor para quem comprou lá em 25, lá em 17, lá em 30. Porque se você quer entrar no Bitcoin agora, em 55 mil, a partir de agora, tudo é risco. Agora minha super garrafa aqui, né? A partir de agora, tudo é risco. Por que tudo é risco, Felipe? Porque estamos em um início de tendência de alta e um início de um hype absurdo. Então, como é um início de um hype absurdo, tudo, absolutamente tudo, agora é risco em questão de compra. Você pode comprar e ver o gráfico descer 20% em um mês para daqui a pouco subir 40% no outro. Isso acontece? Sim, isso acontece. O Bitcoin subiu 20 mil dólares. Isso nunca tinha acontecido na história do Bitcoin. Abriu em 42, fechou em 64. Isso nunca tinha acontecido na história do Bitcoin. Então tu não pode achar que depois de ter subido 20 mil dólares, ele vai subir mais 20 mil dólares no mês assim. Então provavelmente vai deixar um candlezinho vermelho e aí vai ser a barra vermelha ignorada do gráfico mensal. O problema é, lembre-se que temos até 0,5 para formar uma barra vermelha ignorada. A saber, temos até 52 mil dólares por unidade. Então não se espante se o gráfico meter um candlezão vermelho até 52 e fechar ali perto de 55. Para mim é compra. Eu já tenho bastante Bitcoin, mais Bitcoin, mais um tiquinho para conta, não tem problema não. Entendeu? Não tem problema nenhum, vai adicionando, entendeu? De tiquinho em tiquinho a gente vai crescendo, entendeu? Tá aí o Botafogo que não me deixa mentir. Então, esse é o esquema. É isso que a gente tem. Olhando o gráfico mensal, não tem desenrolo, não tem o que eu posso te dizer aqui. Isso aqui foi um reteste de topo histórico. Um reteste de topo histórico. Para pagar essa Fibonacci aqui. Vou pagar a linha inferior também. Porque tá bastante linhas aqui. Certo. Então, o que a gente tem aqui? Cara, isso aqui foi um reteste do topo anterior, não tem conversa. Ó, o topo anterior tava aqui. Você pega ali a média do topo anterior, pronto, você chegou a romper, pô. Você buscou a máxima. Então, se você buscou a máxima desse candle, que anteriormente foi o topo histórico do Bitcoin, e olha o detalhe. Nesse candle aqui, ele fechou em 61.200, 300. Nesse outro candle aqui, ele já abriu no fechamento desse aqui, subiu um pouquinho, mas já fechou lá embaixo. Então, o momento que nós estamos agora do Bitcoin, ou seja, esse mês aqui que acabamos de fechar, já é considerado um rompimento. Por que é considerado um rompimento não oficial, né? A gente pode deixar dessa forma. Porque o fechamento dele foi acima do que foi o fechamento anterior, entendeu? Então a gente fechou ele muito bem, cara.
gente fechou ele muito bem. Não, na real foi igual, né? Foi igual. 61,130 aqui. E aqui 61,300. Foi igual. Então a gente tem um fechamento exatamente igual ao que foi o fechamento anterior. Então, qualquer coisa que fechar acima de 61,300, nesse candle que estamos agora, já é considerado um rompimento. Porque isso aqui é pavio. Isso aqui pra gente é mais um dado histórico do que um dado analítico. Lembre-se disso. Pavios são com sentimentos históricos. Não exatamente, a gente não descarta eles, a gente leva em consideração eles. Mas o que mais interessa pra gente é fechamento e abertura, que é inclusive o que é considerado no gráfico de linhas, que eu sempre estou mostrando para vocês. Você vê que no gráfico de linhas já mostra como um rompimento, mas um rompimento que ainda não bateu o martelo porque o mês está iniciando agora. Essa é outra razão que eu digo para vocês que a probabilidade de fecharmos esse mês no vermelho é alta. Por que é alta, Felipe? Porque, novamente, a gente acabou de tocar no topo histórico do Bitcoin. A gente acabou de dar um way para o topo histórico do Bitcoin, né? Pelo menos no que tange ao fechamento mensal. Então, seria interessante deixar uma barra vermelha ignorada, tocar 55, 52, fechar por aqui. Porque o próximo mês, que é o mês do halving, é dali para cima. Vai fazer isso aqui, uma barra vermelha ignorada, e vai buscar pelo menos 80 mil dólares por unidade. Então, para mim, o mês de abril tem alvos em 80 mil dólares por unidade. Ah, tá tirando isso da cabeça, Felipe? Claro que não, gente. Deixa eu colocar aqui, extensão de Fibonacci. 82 mil dólares por unidade. 100% da projeção de Fibonacci. A mesma coisa que acabou de acontecer no gráfico semanal do Bitcoin pode acontecer no gráfico mensal, entendeu? Então a gente pegar uma operação saindo de 60 para ir buscar 80 possível, é possível sim, cara. Não é impossível não. Eu não sei se ele vai ter força para fazer isso exatamente em um mês, que para isso ele teria que subir muita coisa em um único mês. Mas pelo menos metade disso, 0,5, 71 a 80 a 75, vai fácil. Eu acredito que 80 ainda vai chegar, tá? Pode não ser exatamente em abril, mas para fazer isso aqui, depois deixar mais um mês positivo, dá, porque daqui em diante, depois do halving, vai entrar mais FOMO ainda. Só que eu acho que justamente porque estamos no último mês antes do halving, antes da FOMO, vai ter o medo. Por quê? Qual é o ponto principal aqui? Deixa eu até ver o tempo de vídeo, 12 minutos. O que eu quero dizer para vocês aqui? Por que pode cair? Por que pode entregar um processo de baixa? Porque esse é o mês onde os mineradores vão dizer adeus aos seus ativos. A partir do mês que vem, os caras vão ter que trabalhar o dobro para conseguir a mesma coisa que eles conseguem agora. Então é óbvio que eles vão transformar dinheiro que eles acumularam até agora. E aí depende, se o cara tiver essa visão, ele vai comprar o dobro de equipamentos e montar um outro galpão, ou ele vai reduzir os custos dele sabendo que agora ele vai trabalhar com metade do que ele tinha antes, ou ele vai vender tudo, enfim, aí eu não sei como é que funciona, cada um tem uma capacidade de operação, mas eles vão sim despejar isso no mercado, a tendência, ou pelo menos isso é esperado pelo mercado para esse mês, certo? Então, para mim, o mês de março deve fechar, por mais que suba um pouquinho, ele deve fechar no vermelho e dar oportunidade pra gente comprar. E aí é a última oportunidade, porque daí em diante pode botar uns 3 meses seguidos só de alta. E aí até agosto, 100 mil dólares no Bitcoin pode ser realidade. Pode ser realidade sim. Então, lembrem-se disso, peguem essa visão. Ah, e outra, não quer dizer que o Bitcoin caindo, todos os ativos vão cair juntos. Que se ele cair dentro de uma métrica comportada ali, 52, 55, vai ter altcoin explodindo. E é disso que a gente vai falar agora. Eu tenho 3 aqui que eu tô de olho. A primeira, Solana. Sim, Felipe, você olhando Solana. Aqui a barra vermelha ignorada no mensal aqui, ó. Sim, eu olhando Solana. Porque olha que coisa linda. Isso aqui é nada mais, nada menos do que uma xícara. E ela rompeu essa xícara agora nesse candle de hoje. O que eu quero? Quero pegar a máxima disso aqui. Estopar a mínima e carregar isso aqui até... Bom, o primeiro alvo está aqui em 172, que é essa máxima aqui.
Mas se eu conseguir pegar uma boa operação aqui, eu vou carregar até o topo histórico, $250. Pra mim tá valendo muito a pena essa operação aqui. Bota esse stopzinho minúsculo aqui abaixo de 100, né? O stop é até longo. Tenha em consideração isso, é um stop longo para uma operação também longa. Então você vai arriscar 20% visando 80%. Lembre-se disso. Não vai entrando em nada se você não entender a lógica por trás. Mas eu particularmente vi uma formação muito bonita aqui de um gráfico de xícara. E esse gráfico de xícara também acontece no macro, tá? Não é só no micro. Não é só no micro. É no macro também, ó. Olha o gráfico de xícara aqui, como é que fica. Então ele tem nos dois cenários um gráfico de xícara sendo montado. Então uma dupla ideia de que a zona dos 250 é um alvo corrente para a nossa querida Solana. Então fiquem de olho nela. A segunda foi a Link. Tô falando rápido porque o tempo já foi. Também deixou um gráfico de N. Observa aqui como você tem literalmente um N, né? Um N. E qual é a ideia do N? É a mesma do gráfico de xícara. Pegar a máxima, estopar a mínima e vamos ver até onde isso vai. Topo anterior, fundo, entre a 161, entre a 100% e a 161. Então a gente está buscando alguma coisa entre $25 e $30 para a Link. Link, inclusive, que eu já tinha falado que ia bater $25 há muito tempo. Então mais uma outra operação interessante para a gente fazer. Vamos ver como é que tá o diário dela rapidinho. O diário dela deixou um suporte aqui. Inclusive eu poderia ter entrado e não entrei. Estou chateado. Por que esse suporte era bom? Que foi justamente no rompimento de tudo isso aqui, ó. Aí rompeu e retestou. Então, outra boa evidência de que 25 a 30 torna-se extremamente viável, né? Agora, neste momento cujo qual falamos, ela está buscando justamente consolidar o rompimento desse segundo ponto aqui em $21, certo? Fechou aqui amanhã, fechou bonitão, já que a gente está olhando semanal, a gente vai manter nossa operação do semanal. Fechou aqui acima, fechou bonitão, é dar-lhe na máxima, sem desenrolo, com stop na mínima. Por quê? O que acontece? A gente não vai operar de maluco aqui. A gente usa stop e entende que às vezes vai dar ruim. Faz parte da operação. Faz parte. Quer operar no mercado? Aceita, amigo. Às vezes você vai ganhar e às vezes não. A análise vai estar perfeita, vai estar linda de bonita, perfeitamente. E alguém vai fazer besteira. Falando em alguém fazer besteira, vamos essa notícia aqui e mostrar o último gráfico. Por quê? Nossa querida Wild, eu tenho chamado ela de Wild, mas eu tenho chamado ela Wild errado, é Word, tá? Nossa querida Word tá sofrendo um ataque do Elon Musk, não ela, né? A empresa e o Sam Altman. Por quê? A princípio a OpenAI era, eu vou deixar isso aqui no card, tá? Pra vocês lerem na descrição. A OpenAI era uma empresa sem fins lucrativos, mas aí como ela se aliou à Microsoft, fez alguns contratos multimilionários aí e tudo mais, ela meio que quebrou os paradigmas dela e tudo mais. E aí o Elon Musk tá boladinho, querendo palpitar onde ele não deveria palpitar, né? Mas é assim que ele tá fazendo. Tá lá palpitando que a OpenAI era uma empresa sem fins lucrativos que agora tá movimentando bilhões. Pera aí, que merda é essa aí? E aí a ideia é o seguinte, a gente não sabe ainda até onde que isso vai acontecer. Obviamente tem a ver com o sistema de IAs, que imagino eu que o Elon Musk tá doido para crescer aí dentro, crescer o olhão aí dentro, né? E quebrar, bom, uma empresa que teoricamente é bem concorrente dele seria muito bom. O problema é que se isso acontecer com a Word, nossa operação também vai pro saco. Recomendo veementemente, se você tá comprado desde aqui embaixo, stop aqui, ó, bem abaixo da 0,5. Eu vou fazer isso. Deixei bem estopado aqui. A gente tem um lucro interessante. Desde a nossa primeira posição a gente tem 300% de lucro. Desde a nossa segunda posição a gente tem 116% de lucro. Não é o que a gente quer, porque isso aqui é uma cripto muito boa e pode buscar mais de 1000% de lucro. Porém,
isso aqui deixa a gente com certo risco de segurar uma operação que pode do nada dar errado. A gente chegar aqui amanhã e ver que o negócio, foi por água abaixo. Como a gente não brinca com o dinheiro, principalmente, e além de tudo isso, a gente não vai dar mole, deixa esse stop aqui. É um stop bem protegido, é um stop que tem uma baixíssima chance de ativar. Por quê? A ideia é que isso aqui torna-se uma barra vermelha ignorada. Tá tudo desenhando, ó, alta, alta, aí deixa um candle de indecisão, que é uma barra vermelha ignorada, para na próxima semana mais alta. É isso que está se desenhando no gráfico, uma barra vermelha ignorada. Só que a gente não sabe como o mercado vai interpretar a partir de segunda isso aqui. Entendeu? Não sabe. Como a gente não tem noção de como o mercado vai interpretar isso aqui, a gente se protege. Se der ruim e entrar uma inundação aqui nesse gráfico amanhã, beleza, tu vai ter saído aqui, tu vai pegar teu lucro, não é o que a gente queria, mas também não é culpa nossa. A gente só não pode se deixar perder uma boa operação por causa de, coisas como essa aqui que não estão no nosso controle, certo? Então lembrem-se disso, tá formando uma barra vermelha ignorada, mas o caso aqui é muito mais sério do que a gente consegue imaginar. Vou deixar na descrição para você ler. Segundo não, 25º, que eu já falei de 1.500 assuntos aqui. Eu falei de 65 mil no Bitcoin. Vamos voltar aqui rapidinho para você relembrar. Eu sei que você esqueceu. Fala pra caramba, fica tranquilo. 65 mil que eu disse que é o que divide as tendências do Bitcoin. Se a gente romper 65 mil, a gente vai romper 70 e vai conseguir um novo topo histórico. E olha a quantidade de ordens que existe exatamente em 65 mil. Por que isso, Felipe? 65, 55, 35, 45, 25 são resistências e suportes psicológicos. Eu vou falar isso todo vídeo porque eu sei que tem gente que vai demorar até pegar essa situação. E aí essas resistências psicológicas, elas tendem a ter uma dificuldade para o gráfico romper em um primeiro toque. Ele vai dar uma segurada ali, vai dar uma vacilada, vai reunir mais força embaixo e aí sim vir para o rompimento. Não é sempre que você vai ver ele romper números dessa forma, 60, 70, 80. Geralmente ali vai ter algum engasgo. No caso do 60 não teve nenhum, mas no caso do 65 teve. E o gráfico deixa bem claro que 65 é um valor aonde nós precisamos manter a nossa atenção. Certo? Para finalizar, não menos importante, gente, imposto de renda. O que eu vou falar com vocês? Eu não gosto de declarar imposto, acho muito chato, é uma papelada do caramba, um monte de coisa que eu tenho que declarar, mas só paga quem ganha. E a gente tem ganhado, graças a Deus, a gente tem tido ótimas operações durante o ano. E, sinceramente, eu conheço algumas pessoas que acharam que era mais inteligente do que a Receita, estão devendo aí quantias absurdas. Não gosto. Não acho que deveria ser assim. É o meu lucro, é o meu trabalho, sou eu que fico com a bunda aqui sentado, estudando, olhando o gráfico para conseguir ganhar esse dinheiro. Pro cara do governo vir aqui catar meus 20% em cima de operações, Mas fazer o quê? É o Brasil que a gente vive, é a legislação que a gente vive, certo? O que eu vi é que não fazer é bem pior em alguns casos, certo? Principalmente se a gente é peixe pequeno. E eu não tenho dinheiro para criar uma empresa lá nas Ilhas Caimã para poder viver do que, eu trabalho lá. Ainda não. Espero um dia conseguir, mas ainda não consigo. Então a gente tem que andar certinho. Vou deixar isso aqui, porque é uma ideia para vocês que tem dúvida de como declarar o imposto. Também é sempre bom dar uma olhadinha, Tem tudo que precisa ser feito aqui, para não dar dor de cabeça para vocês. Eu, particularmente, não vou ensinar formas de vocês fazerem isso de forma ilegal. Não gosto disso, eu não acho correto isso. E muito menos vou dizer que vocês não façam porque é de vocês. Não, é de vocês, mas infelizmente a sociedade que vocês vivem faz essa exigência. Pelo contrário, apelo que vocês usem o bom senso. É melhor perder uma graninha pro governo do que ter dores de cabeça depois bem mais complicadas. E no mais é isso. Por favor, deixe seu like, segue se você não é inscrito, manda esse vídeo pra alguém. Cara, mostrei aqui pra vocês na prática, botei minha cara a tapa dizendo vai subir e o negócio subiu.
Porque eu sou bom? Não, porque eu estudei tempo suficiente pra saber isso aqui. Qualquer um que estudar o mesmo tempo que eu, qualquer um que se dedicar ao mesmo que eu me dediquei, vai conseguir fazer isso aqui. Não é restrito ao Felipe. O Felipe não é um cara super especial e super dotado. Pelo contrário, ele é um cara normal que teve que estudar pra cacete pra saber o que sabe. Então, quando eu digo pra vocês, dá uma olhadinha no livro da descrição, entra lá, vê se te interessa, compra, estuda, vê. É a forma que eu tive de te ajudar, e eu digo te ajudar porque é um preço simbólico, certo? Pelo amor de Deus, tem gente vendendo 3, 4, 5 mil reais um curso. Tem como tu falar pra mim que o que eu cobro no meu livro, né? Porque o que eu ensino aqui é a mesma coisa que os caras ensinam lá. Claro, cada um com a sua didática, cada um com a sua forma. Mas o que eu quero trazer aqui, a visão é o seguinte: me matei pra aprender, trouxe pra vocês de uma forma resumida e coloquei lá e demonstro pra vocês aqui todo sábado que eu realmente sei, né? Não é nenhum charlatão que inventa a cripto da cabeça. Não, eu falei que ia e tem acontecido exatamente como eu tenho falado. Não porque eu... Resultado de estudo. Tá aí, dá uma olhada lá, vê se te agrada. Seja muito bem-vindo à comunidade. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tirar tudo. Certo? E é isso. Valeu. Tamo junto.